Olá pessoal, tudo bem? Então, como descrito no título desse vídeo, nós vamos corrigir o exercício publicado nessa semana. Essa é a tela com a atividade disponibilizada na nossa plataforma. Conforme as instruções, vocês deveriam baixar o arquivo pré-configurado, clicando aqui, eu vou clicar. O local onde normalmente esse arquivo é baixado é a pasta de downloads, mas vocês poderiam clicar com o botão direito, escolher a opção salvar link como e definir o local onde vocês gostariam de deixar esse arquivo armazenado. Feito isso, vocês então poderiam abrir esse arquivo dando um duplo clique e ele iria carregar a instalação do Packet Tracer disponível na máquina de vocês. Lembrando que ele foi preparado para o Packet Tracer 7, portanto seria necessário que houvesse uma instalação desta versão no computador de vocês. E a maioria dos elementos disponíveis nesse exercício estavam com as suas configurações bloqueadas, já que não necessitavam de nenhum tipo de modificação. E o objetivo desse bloqueio era evitar que alguma tentativa indevida de modificação destes equipamentos pudessem atrapalhar o processo de comunicação. Ou seja, o objetivo era que vocês se concentrassem naquilo que era o objetivo essencial do exercício, que é configurar o PC2. Tá certo? Então, qualquer tentativa de clique em dispositivos que não fosse o PC2 estavam impossibilitados de serem realizados. Tá? Bom, a ideia era que esse PC2 pudesse ser configurado para acessar um domínio, né? O domínio que foi descrito aqui no exercício, o domínio www.empresa.com.br. Então, se vocês tentassem acessar esse domínio sem fazer nenhuma configuração, obviamente vocês não teriam êxito nisso. Né? Olha lá, Roast Name Resolved, que é uma mensagem que apareceu durante a minha explicação na aula dessa semana. Tá? Um outro teste que vocês poderiam verificar, que eu recomendo sempre, é o ping. Ping www.empresa.com.br. Ao pressionar Enter, antes de fazer qualquer configuração, ele iria receber a mensagem dizendo que não foi possível encontrar esse host, ou seja, o www.empresa.com.br. Aqui, uma outra coisa também importante destacar, mesmo que vocês clicassem em DHCP, vocês não teriam êxito nesse processo, porque não há nenhum servidor de DHCP configurado nesta rede. Tá? Ainda que vocês visualizassem esse endereço aqui, lembrem-se que ele é gerado automaticamente, é um endereço a pipa, exatamente quando a solicitação falha. Então, com essas configurações, também não seria possível acessar o domínio. Tá? Por quê? Porque o domínio especificado no exercício, ele se encontra fora da rede local. E mesmo que estivesse na rede local, já que foi especificado para que fosse feito o acesso através da URL, o nome de domínio, é imprescindível o uso do número de um servidor de DNS. Tá? Então, ainda que o domínio estivesse na rede local, nós precisaríamos mexer nessa configuração. Nesse exercício em particular, nós teremos que ajustar essas 4 informações para poder, de fato, permitir que o domínio seja acessado. E só para deixar claro, só para lembrar, isso é o que nós precisamos fazer em qualquer situação onde haja necessidade de acessar um domínio que esteja alocado na internet. Eu preciso do endereço IP para a minha máquina, eu preciso de uma máscara de subrede, eu preciso do endereço de default gateway, ou roteador padrão, e preciso do endereço de servidor de DNS. Quando a gente tem um servidor de DHCP configurado na rede local, ele nos oferece essas informações, por isso que a gente não precisa se preocupar. Mas como foi dito durante a aula dessa semana, o objetivo aqui era que vocês percebessem a necessidade de configuração estática. Né? Ao tentar o acesso dinâmico, vocês iriam visualizar que as informações não haviam sido
atribuídas de maneira correta ao PC e a configuração estática então se tornaria necessária. Muito bem. Aí vem outra questão. Qual IP colocar? Bom, de acordo com a aula, eu expliquei para vocês que uma vez que o PC se encontra conectado a esse switch e a rede que foi atribuída para essa parte aqui da estrutura é essa aqui, então o número IP do PC2 deve obrigatoriamente ser um pertencente a esse intervalo. Ou seja, ele deveria começar com 200.131.15. Tá? A parte final poderia ser qualquer coisa dentro do intervalo de 1 a 254. Tá certo? De 1 até 254. Um valor qualquer nesse intervalo. 1, 2, 3, 10, 50, 100. Tá? Excetuando-se aqueles que já estão em uso. Tá? Então, quando você olha aqui o cenário, uma informação salta aos olhos. Olha, o roteador 1 ele utiliza um endereço IP dessa faixa na rede local. Olha aqui. Esse endereço, então, não pode ser atribuído para o PC2. Na verdade, esse endereço vai ser usado como gateway padrão. Tá? Outro endereço que também está em uso, mas que não fica evidente aqui, é o endereço com final 1. Na videoaula foi mostrado para vocês que o roteador sem fio utiliza esse endereço na sua interface de conexão com a rede local. Ok? Então, na verdade, nós poderíamos colocar qualquer endereço variando de 2 até 253. Vamos usar aqui o primeiro. Vamos colocar aqui o gateway padrão, como eu tinha dito. Já está explícito aqui no exercício 200.131.15.254. Né? E o endereço de DNS, como eu havia informado, ele deveria ser obtido através da videoaula da semana. Tá? Então, durante a videoaula, eu vou abrir aqui. Então, está aqui aberta a videoaula. Durante a videoaula, em alguns momentos dela, foi mostrado o DNS que estava sendo utilizado. Olha aqui, 65.10.10.1. Ou seja, este é o endereço que deveria ser configurado como DNS server do nosso exercício. Vamos ver? Então, colocaria aqui 65.10.10.1. E pronto. Era somente isso que precisaria ser feito. Então, fazendo uma recapitulação. Para que uma máquina possa acessar um domínio na internet, ela precisa de um endereço IP. Qual o endereço IP? Algum endereço IP que seja atribuído dinamicamente via servidor DHCP, o que neste caso é impossível porque nós não temos esse servidor, ou o endereço IP configurado estaticamente. O endereço IP que vai ser utilizado aqui precisa ser observado a partir do projeto de rede. Então, no cenário em que foi disponibilizado para vocês o exercício, ficava caracterizado aqui que o endereço IP deveria pertencer à rede 200.161.15. Está aqui. E o final, qualquer valor de 2 até 253. Isso porque o endereço final 1 já estava atribuído ao roteador sem fio e o endereço final 254 já estava atribuído ao roteador de borda. A máscara de subrede poderia ser a máscara padrão, deveria ser a máscara padrão. O endereço default gateway é o endereço do roteador de borda. Lembrando que esse endereço ele é imprescindível quando a gente precisa fazer uma conexão fora da rede local. Então, quando esse PC vai buscar o endereço na internet, ele precisa do apoio, vamos dizer assim, do roteador. Então, quando eu configuro aqui o endereço default gateway, eu estou dizendo para o PC2 que, para acessar o endereço fora da rede local, ele deve confiar neste dispositivo, neste roteador. E o roteador, por sua vez, encaminha a solicitação para fora da rede local. O endereço do DNS, como nós mostramos, poderia ser obtido através da videoaula da semana, e ele serve para que haja um mapeamento entre o nome do domínio e o endereço IP do respectivo domínio, que de fato vai ser utilizado para fazer acesso ao servidor. Então, quando eu volto aqui no PC2 e faço um ping no domínio, ele vai
demorar um pouquinho na primeira tentativa, mas ele vai mostrar para a gente qual é o endereço IP que está vinculado com esse domínio e se tem conectividade ou não neste momento. Tá? Observe aí o tempo que ele leva, né, para fazer a primeira conexão. Depois eu vou repetir esse comando para vocês perceberem que a partir da segunda vez o acesso é bem mais rápido. Olha aí, ele já mostra o número IP vinculado a esse domínio e na sequência ele perdeu aqui o primeiro pacote, ele não teve resposta do primeiro pacote, mas os outros 3 pacotes enviados foram recebidos e respondidos com sucesso. Tá? Para a gente poder acessar esse domínio e verificar o conteúdo dele, basta vir ao navegador, conforme foi mostrado também durante a videoaula, e vocês vão perceber que agora, ao invés daquela mensagem que foi exibida anteriormente, uma página vai ser mostrada, olha aí, uma mensagem mostrando que o acesso foi feito com sucesso. Tendo feita a configuração adequada, eu salvo então, clicando aqui no disquetinho, ou então escolhendo a opção File, Save. Eu volto na plataforma e faria então o upload. Adicionar tarefa. E aí eu adicionaria o arquivo aqui. Tá? Ok? Muito bem. Então era isso o objetivo dessa videoaula. Para essa semana nós teremos um outro exercício com essas características para que vocês possam fixar esses conceitos. Um abraço e até a próxima.